Meus amados, a palavra está lá em Gênesis capítulo 38. Para eu poder pregar a palavra inteira, para que vocês compreendam, teria que ser o capítulo inteiro. Então eu vou tentar fazer o mais rápido possível, porque o tempo é curto e eu quero que vocês saiam abençoados e com um discernimento do que o Senhor quer falar contigo. Amém? A palavra é sobre Judá, está lá Gênesis capítulo 38. E aconteceu que por este tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adomita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem ele deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ele chamou de Selá. Ele estava em Quezebe, quando teve. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, para cumprir a obrigação de cunhado, e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã, sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relação com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar a descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, o filho mais novo, cresça. Pois Judá pensava assim: era para que morra também este, como seus irmãos? Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Vou ler até aqui e eu vou contextualizar para vocês. Judá era um dos filhos de Jacó. Ele é considerado um patriarca dos 12 da tribo de Israel. Só que nesse momento, Judá, ele estava num período difícil, um período de luta. Por quê? Porque um pouco antes, Judá acabou fazendo o que com o irmão? Tentou matar o irmão, junto com os outros, jogou numa cisterna, vendeu o irmão, foi para o Egito como escravo, e todos conhecem a história, certo? Ele foi o único que tentou impedir que matassem os irmãos, mas ele foi conivente com o erro dos irmãos. E eu tenho certeza, meus amados, que nesse momento que eu li essa passagem, a Bíblia deixa claro que Judá se afastou do pai, se afastou da sua família. Vamos trazer para o nosso tempo. Fez algo errado e a tendência é se afastar de Deus, se afastar da igreja. E obviamente, quando a pessoa não está na igreja, ele acaba se relacionando com as pessoas do mundo. Foi o que Judá fez. A esposa de Judá, ela era uma cananeia. Cananeia é do descendente de Cã. Era uma família descendente de Cã. Quem era Cã? Cã era o filho que Noé amaldiçoou. Vocês lembram dessa história? Por isso que eu gosto muito da leitura diária. Você consegue linkar um tanto aqui, um tanto ali, um tanto aqui, um tanto ali. Oséias fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que aplicar a palavra e ler e entender ela. Então acaba que Judá se casa com uma mulher que não faz parte do reino de Deus. Uma mulher que por si só era amaldiçoada. Por quê? Porque era descendente de Cã. A qual também Moisés, houve um problema quando ele saiu do Egito. Por quê? Porque a irmã dele se levantou, quem conhece a história, Miriam, contra ele, porque ele se casou com uma cuxita. O que quer dizer cuxita? Descendente de Cuxi, que também é descendente de Cã. Então, para você ver que você tem que entender a palavra, que tem coisas que vão se repetindo na vida das pessoas, porque de Judá até Moisés, teve muitos anos à frente. Moisés depois veio libertar o povo do Egito. E aqui é antes do povo entrar no Egito. Então nós temos que entender que a todo tempo o Senhor nos fala através da sua palavra, traços ou até revelações, que nós temos que tomar cuidado com coisas que vão se repetindo nas nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes a gente nem procura saber.
Porque hoje você é fruto de um relacionamento entre seu pai e sua mãe. E o que eles carregaram ou carregam vai influenciar muito na sua vida, no seu caminhar. E muitas vezes vocês estão na igreja e isso vai influenciar ainda também. Por isso que muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja não conseguem ser libertas. Porque ela não sabe, não identifica, para evitar que aconteça novamente aquilo que aconteceu com seus pais. E para contextualizar isso, como eu estava falando, Judá é descendente de Jacó. Jacó não foi um trapaceiro? Não foi um enganador? Não passou a perna no irmão para roubar a primogenitura? Não foi isso? E olha aqui, novamente, Judá ajudou os irmãos a destruir José. Se repete, enganador, usurpador, invejoso. Porque o irmão era mais, agradado pelo pai, porque era filho já da idade do pai, filho da mulher que o pai amava, talvez, enfim. Então aqui se repete algo novamente. E aqui Judá ele se afasta do pai. Talvez a culpa, o medo, a consciência falando, você matou o seu irmão, você matou o seu irmão. Tendencia o quê? A pessoa se afastar do reino de Deus, tendencia a pessoa se afastar do pai. Então o que acontece? Judá se envolve, tem os 3 filhos como eu li, e no meio daquele povo, ele continua fazendo errado. Acaba colocando para seu filho uma mulher daquela região, chamada Tamar. Como que a gente quer que os nossos filhos sejam uma bênção, se nós como pais não ensinamos eles a ser uma bênção? Foi por isso que nós começamos o culto, os pais orando pelos filhos. Porque aqui Judá não tinha ainda corrigido o seu erro, não tinha se arrependido, ninguém sabia de nada, somente ele e Satanás acusando ele diariamente na sua mente. Porque é assim que o diabo usa, assim que o diabo age todos os dias. A Bíblia fala que ele é acusador. E o que acontece? A maldição continua. O primeiro filho nasce mal, se torna uma pessoa má. E Deus não quer que você gere frutos ruins, Ele quer que você gere frutos bons. Mediante a palavra, o Senhor nos ensina que o filho fez mal, então foi punido, morreu. Porque se vocês entendem a palavra, Deus estava separando essa pessoa, separando Judá para algo maior, que no final eu vou dizer. Então não poderia haver resquícios, uma pessoa que influenciasse para o mal. Todo o tempo, quando Deus levava o pessoal do Egito para uma região, quem está acompanhando a leitura diária sabe disso, Deus mandava acabar com o povo em volta e não permitia que ninguém morasse junto, porque aquele alguém iria corromper o que Deus estava fazendo. Todos lembram da Torre de Babel? Deus acabou com o povo ali, com a língua do povo, porque estava fazendo algo errado. Então Deus ele permite muitas vezes o que para nós é ruim, mas para que a vontade dele seja cumprida, se cumpra na nossa vida. Então acontece que o primeiro filho morre. Se você lê em Levítico, aqui ainda é antes da lei, mas ele já tinha os usos e costumes. Havia uma obrigação, do irmão ou do parente mais próximo, ali o resgatador, igual fala da história de Boaz e Ruth, de se casar com a mulher, com a viúva, para gerar descendência para aquele irmão que se foi. Então o que aconteceu? O segundo irmão, não querendo fazer isso, acabava na hora da relação ejaculando fora. Gerou até um termo chamado onanismo, se você procurar no Google hoje. Onanismo quer dizer, não tem criança, o ato de se masturbar. Se tornou isso, um pecado diante de Deus. Então, meus amados, aqui já começou uma outra forma de pecado, pior, mais sujo, e ainda mais a desobediência, porque era uma obrigação do irmão dar descendência para o irmão que faleceu. Então aqui, além dele fazer um ato que é sujo diante de Deus, vem o pecado da desobediência, a rebeldia. Então, Onã morre também. Aí Judá, eu não li, mas mais para frente diz, com medo do outro filho morrer, ele manda que a sua nora volte para a casa dos pais. Agora vamos se livrar do problema, vamos dar um tempinho. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para você que o Espírito Santo falou essa semana. Semana não, antes do Natal ele falou para mim, olha, estou bem dentro do tempo. Ele falou assim, o pecado, ou a falta de perdão,
Não existe distância, nem tempo que vai apagar. O tempo não apaga a situação. Você pensa que você, vou passar, daqui um pouco esquece. Não esquece. Vou morar longe. Não adianta. Porque para Deus e as coisas espirituais não tem tempo nem espaço. O Senhor está na eternidade. Então tudo que nós fazemos aqui na terra é ligado no céu. Então não existe nem tempo e espaço para Deus e também para o inimigo. Então aqui o que acontece? Vou empurrar Tamar para o canto, vou livrar meu filho mais novo. Mas ele fez uma promessa para ela, que quando o filho mais novo se tornasse adulto, ele teria um filho com ela, para honrar o primeiro filho. Ele prometeu isso para ela. Continue a leitura em casa, vocês vão entender. O que aconteceu? Passou-se um tempo, até Judá se tornou viúvo, perdeu a sua esposa. Muitas vezes, meus amados, nós estamos caminhando na fé, e muitas vezes nós perdemos pessoas que amamos, ou acontece uma situação que você se perca no meio do caminho, talvez. Nós estamos nesse mundo, um mundo jaz maligno, nós estamos suscetíveis. Se não for o Senhor nos guardar, ninguém nos livra de nada. Todos os dias nós dependemos da misericórdia do Senhor. Se você está aqui é porque Deus foi misericordioso contigo. Amém? Então, passou-se o tempo, Judá se tornou viúvo. E ele tinha as suas propriedades, tinha seus bezerros, sua criação. Chegou a época de tosar os seus animaizinhos. Judá já era viúvo, só tinha um filho que era pequeno. E para a região onde ele foi fazer isso, é justamente a região onde a sua nora estava escondida, vamos dizer assim, vestida de luto. Porque ele falou, fique com os vestes de luto até o menino ter a idade. Aí veio o diabo. Aí vem o laço, a cilada de Satanás. A nora, ouvindo isso, se transforma de uma viúva, se veste numa prostituta. Aí vem Satanás. Outra hora uma coisa que era tranquila, se torna uma tentação. Judá já era viúvo há um bom tempo. Não tinha mais ninguém. Não procurou outra esposa. Não procurou caminhar conforme Deus quer. Deixou a vida levar ele. Aí vem a necessidade da carne, a pressão do inimigo, talvez o desespero, a tristeza, a angústia. Aí vem Satanás com os pratos dele. A própria nora encontra o seu sogro com o rosto coberto. Muitas vezes Satanás vai te oferecer o prato dele, mas escondendo quem é a verdadeira face dele. Muitas vezes vai acontecer as coisas na sua vida que você vai achar que é bênção e não é. Judá acaba tendo a relação com a sua nora, uma prostituta. Muitas vezes nós encostamos no pecado, mexemos no pecado, olhamos o pecado, se jogamos no pecado. E depois que caímos em pecado, achamos que uma simples, Deus é pai, resolve. Judá teve esse mesmo pensamento. Terminou o serviço, ele diz, eu vou mandar um cabrito para pagar o seu serviço. Mas ele não tinha nada na hora. Muitas vezes o inimigo vai te pegar desprevenido, sozinho, sem nada, para te enforcar mais. Ela fala, o que você me garante que você vai fazer esse pagamento? O que você vai me dar como garantia? Daí ele pergunta, o que você quer? Ela fala, eu quero o anel, o selo, o cordão, o lenço que é amarrado junto e o seu cajado. E ele, satisfeito pelo pecado, pelo serviço que fez, entrega tudo a ela. Passado alguns dias ele vai, manda o seu servo ir lá pagar a dívida. Chegando lá, não encontra a tal prostituta. Ele fica desesperado, mas não encontrei, tentei pagar, não deu boa. Passado 3 meses, isso já no final de Gênesis 38. Passado 3 meses, vem os adjuntores do diabo, os fofoqueiros de Satanás, e fala para ele, Judá, a sua nora que era viúva, se prostituiu,
e está grávida. Judá fica revoltado com um grave pecado que a sua nora fez. E ele fala bruscamente: tragam ela aqui, porque eu vou matar ela. Lembra que Paulo falou assim: antes da gente julgar o pecado do nosso irmão, antes de tirar a trave, né, o cisco do olho do irmão, tira a trave que está no teu. Olha Judá fazendo ao contrário. Ele achou que estava o tempo, o cabritinho pagou o pecado dele. A culpa dele ali ficou abafada, escondida. Quando Tamar sabe dessa notícia, que ela iria morrer, ela envia, ela fala: o pai do meu filho, a quem eu me prostituí, é dono desses pertences, veja se você reconhece isso. Vocês entenderam a estratégia de Satanás, meu amado, minha amada? Satanás, ele te engauda, te engana, traz situações na sua vida, desejos da carne, saciar a carne, os prazeres da carne, a tua necessidade, seja qual ela for. Tem pessoas que têm necessidade carnal, claro, não espiritual, de se relacionar. Pessoas que têm necessidade de ter dinheiro em abundância. Pessoas que têm necessidade de enganar. Pessoas que têm necessidade de fofocar. Seja qual for a necessidade carnal. Você quer saber o que é a carnalidade? Gálatas fala: os pecados, imoralidade. E muitas vezes nós caímos no pecado, falamos para Deus misericórdia e tudo acabou. Está tudo resolvido. Mas lembre-se que Satanás, ele é acusador. E se nós demos a brecha para ele, se nós entregamos aquilo que Deus nos deu, o que Deus nos dá? A vida, a salvação, a eternidade. Quando Tamar, usada ali, simbolizando Satanás, viu uma oportunidade, ela não pensou duas vezes. Parecia que ela já sabia o que ele ia fazer, né? Muitas vezes é o que Satanás faz. Satanás sabe aonde é a sua fraqueza e ele vai bater forte nisso. Se ele puder puxar o fio da sua blusa, ele desfia a sua blusa inteira. Te mostra a sua nudez para todo mundo. Isso se chama brecha. Quando a gente deixa de praticar a verdade, o que Cristo nos ensina, nós damos brecha para o inimigo. Quando nós nos entregamos às tentações da carne, quando nós nos levantamos contra qualquer pessoa instituída por Deus para nos conduzir, quando nós caímos na tentação do pecado, o diabo, ele tem uma arma contra vocês, contra nós. Por que Tamar pediu esses 3 itens? O anel, lembre que José, quando cresceu, interpretou o sonho do faraó. Qual que foi a primeira coisa que o faraó deu para ele? Um anel, que serviu o quê? Para selar todo o compromisso, ali toda a autoridade que ele tinha. Então quando Tamar pede o anel de Judá, ele está pedindo autoridade. Ela está arrancando dele a autoridade, porque a partir dali ele não teria como firmar compromissos, porque antigamente não era assinatura, era o selo do rei, era o selo do faraó, era ali o anel. E juntamente com o cordão, com um lenço, porque os dois andavam juntos. O lenço, gente, simboliza o quê? A intimidade com Deus, porque é no lenço que você enxuga suas lágrimas, é no lenço que você esconde, talvez, a sua vergonha, para Deus você mostra. Então ali Tamar, ela teve a oportunidade de tirar a intimidade de Judá com Deus, porque a autoridade anda junto com a intimidade. Por isso o anel amarrado no cordão, no lenço, e obviamente o cajado, a sua posição como líder diante de Deus. Muitas vezes nós negociamos com Satanás e perdemos as bênçãos de Deus. Talvez para Judá aquilo na hora não era importante, porque ele estava saciando os desejos da carne, aquilo que estava perturbando mais ele. Volta a falar, Satanás vai bater aonde você mais tem dor.
Até o pastor Maurício falou uma vez que nós temos que ficar esperto também até com aquilo que a gente se acha forte. Porque Satanás, ele dá um jeito de derrubar, meu amado. Depois de Tamar ter feito tudo isso, ela vai diante de Judá, mostra tudo para ele. Mostra para ele o anel, o lenço e o cajado. Você acha que quando a gente cai no pecado, Satanás fica quietinho esperando? Dando tempo? A Bíblia fala que ele vai diante de Deus e acusa você dia e noite. Dia e noite. Meus amados, entendo que a legalidade que o diabo só está esperando, você sabe qual é. Quando o desânimo, a fraqueza vem, você sabe o que te faz desanimar. Muitas vezes é fofoca, muitas vezes são pessoas, mágoa, amargura, falta de perdão. Você pode ser a pessoa que mais ora nessa igreja, rodopia, pula, sapateia, prega, mas se você não tiver um coração disposto a perdoar, aí é uma legalidade do diabo. Porque quem não perdoa fica amarrado com aquilo. Judá, por uma relação sexual, fez um pacto de sangue com a nora e ficou amarrado com ela. Quando nós não liberamos o perdão, nós ficamos amarrados espiritualmente com as pessoas. E a probabilidade de a gente repetir os atos daquela pessoa na nossa vida é grande. Por isso que nós temos alianças, de sangue, porque nós somos filhos dos nossos pais, e as maldições vêm de pai para filho. Deuteronômio 28 fala que as maldições vão visitando até a 4ª geração. Então Satanás tem um demônio de estimação ali para sua família, para os seus antepassados. A Bíblia é bem clara quando fala que se alguém derramou sangue, é olho por olho, dente por dente. Derramou sangue, é sangue por sangue. Então você muitas vezes não entende porque o seu filho é tão revoltado, tão transtornado, porque há um problema lá atrás, e você deixou isso passar pela tua família. Nós estávamos falando de Jacó, nós falamos de Judá, maldições que vinham se repetindo, padrão se repetindo, e as pessoas achando que estava tudo certo. Nós temos que lutar contra aquilo que as pessoas fizeram lá atrás. Eu lembro até hoje que para Daniel receber a mensagem que Deus estava dando, o primeiro passo que ele fez é confessar o pecado da nação dele, e dos seus pais e dos seus antepassados, porque o pecado da nação chega a feder diante de Deus. O nosso pecado, ele fede diante de Deus, e Satanás está torcendo para que a gente continue fedendo, se lambuzando no lamaçal de pecado. Judá aqui, quando ele vê tudo isso, ele poderia ter ficado quieto, poderia ter falado, matem logo ela, igual muitas pessoas na Bíblia, quando foram confrontados pelo pecado, fizeram isso. Lembra de João Batista? Herodias mandou matar ele porque expôs o pecado. Meu amigo, meu amado, meu irmão, enquanto você carregar o pecado escondido, Satanás tem a legalidade. Enquanto você achar que ninguém viu, que não dá nada a ver, Satanás tem a legalidade. Então, meu amado, minha amada, se você não buscar uma libertação de dentro para fora, você não vai ser livre. A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade é os ensinamentos, mas tem verdades dentro de você que você tem que tirar. Coisas que só você sabe de você mesmo, que às vezes até Deus duvida, igual diz o ditado, que você está guardando dentro do seu coração. Isso se torna uma raiz de amargura, uma brecha para Satanás. E você acha que ele vai deixar quieto? Se você não tirar uma raiz, uma erva daninha, de qualquer plantação que você for fazer, até de um pequeno vaso, ela toma conta e destrói o fruto que você estava gerando ali. Ali Tamar poderia ter destruído tudo. Lembrando, Judá se tornaria um grande líder.
um grande homem. Tamar tinha a oportunidade de destruir tudo. Assim como Satanás tem a oportunidade de destruir toda a sua vida, se você não abandonar o pecado. Muitas vezes nós se vestimos com trajes de orgulho. Porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque aquilo, aquilo outro. Jesus não está vendo isso, muito menos o Satanás. Pelo contrário, Satanás, você se torna um alvo maior ainda para ele quando você tem uma função e um cargo. Assim como Judá se tornaria um grande líder, um grande homem, Deus via nele um potencial, assim como vê em você. Deus vê um potencial em nós. Talvez você não acredite em você mesmo, mas Deus, Ele acredita. Nós cantamos o primeiro louvor, Ele não desiste de você. Talvez o Satanás aproveitou a oportunidade, o teu erro, a tua falha, o teu pecado, e está te acusando dia e noite, falando: você não merece, você não presta, você é um pecador, você é um derrotado, o que você está fazendo na igreja? Você é pior que os de fora. Ele é acusador, ele vai fazer isso direto. Ele não está nem aí. O objetivo dele é te derrubar. E quanto mais bombardeio ele te dá, mais dardo inflamado, melhor para ele. Nós temos que tirar a autoridade que nós demos a Satanás. Nós, desde o começo de Gênesis, foi isso. O homem dando a oportunidade, a autoridade para Satanás para destruir o próprio homem. Você lê lá desde a época de Adão e Eva, Satanás não veio com uma arma na cabeça de Eva, Satanás não veio com nada, Satanás não roubou ali na mão forte a bênção que Deus tinha dado sobre Adão e Eva. Adão e Eva entregaram ele. Assim como nós entregamos as nossas brechas, as nossas fraquezas a Satanás. E quando ele entra, ele constrói as suas fortalezas. Várias vezes nós oramos aqui no momento de guerra, dando uma ordem para destruir sofismas, fortalezas, porque Satanás ele vem e constrói uma muralha, uma barreira, um ninho, por isso que é endemoniado. Ele constrói um ninho, e como todo ninho dá cria, né? O ninho foi feito para dar cria. Imagine que Satanás é uma serpente, por isso que a Bíblia fala com a serpente. E quando ele faz um ninho na cabeça da pessoa, através da brecha, através do pecado, quanto demônio que gera ali, quanta coisa, quanto pensamento que vai sair ali. E nós que damos a oportunidade para Satanás fazer isso. Nós deixamos o diabo fazer isso. Aí nós queremos vir aqui na igreja e pedir para o pastor: pastor, você ora por mim porque está difícil lá em casa, porque está difícil. Nós vamos orar, porque nós temos fé, e vai acontecer. Só que se você não tirar a autoridade que você deu para Satanás lá na sua casa, o seu anel, o seu cordão, o seu cajado, que você entrega para Satanás através do pecado, não estou falando de pecado só sujo, pecado simples, pecado de murmuração, pecado de reclamação. Lembre-se que o povo do Egito ficou 7 dias parado, porque Miriam se levantou contra o seu irmão, murmurou contra o irmão. Muitas vezes você está preso financeiramente, você não prospera porque você murmura, você reclama. Muitas vezes a tua vida se torna um inferno porque você vive declarando que é um inferno. Tudo é inferno, tudo não presta, é tudo uma porcaria. Aí você vai comprar um aparelho novo, quebra, porque você declarou que tudo é uma porcaria. Minha vida é uma porcaria. As palavras têm poder, as palavras são sementes. Você tem o poder de separar e selecionar as sementes. Todo bom agricultor, ele seleciona a semente que vai semear. Toda pessoa que tem um pouco de discernimento entende isso. Nós precisamos parar de ser agentes contribuidores de Satanás para nos autodestruir. Nós precisamos entender que nós temos que arrancar a legalidade do diabo. Talvez hoje você não entenda, talvez hoje você fique meio perdido, mas a oração que nós fizemos no começo é justamente uma intenção para que a semente que está sendo lançada nesse altar germine no seu coração, para que você tenha força para arrancar da mão de Satanás aquilo que você um dia entregou. Mas irmão, como que eu vou fazer isso, meu amado? A palavra fala em Colossenses, se eu não me engano, que Jesus, naquela cruz, todo intento de dívida que nós tínhamos com Satanás, Ele arrancou das mãos de Satanás e cravou na cruz.
Por que diz isso? Porque a Bíblia fala que maldito aquele que seja pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus, sendo o rei, não se importou, se esvaziou da sua glória, se humilhou. Aí é Filipenses 2. Tornou-se como servo, vestes de servos, para morrer por nós. Sabe o que virou a chave de Judá aqui? Quando ele entendeu que ele errou, que ele pecou, que ele enganou, porque ele fala assim: eu prometi a você que daria meu filho, e não cumpri. Judá, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que era o pai da criança, não tinha nem como negar, mas dentro dele houve uma mudança. Ele tomou uma atitude de reconhecer a sua fraqueza, expôs o seu pecado. Não estou pedindo para ninguém sair contando os pecados para todo mundo, mas nós temos a visão do discipulado nessa igreja. Você tem um discipulador? Se não tem, procure ter. Se não tem discipulador, procure os pastores. Nós estamos aqui para servir, ser agentes de Deus na sua vida. O Senhor nos deu essa autoridade. A palavra do Senhor fala em Tiago: confesse as suas culpas, os seus pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros para ser descurado. O pecado, meus amados, não é algo que afasta Deus de você, mas te afasta de Deus. Eu gosto muito de pregar aqui lá, mas o Espírito Santo revelou, me mostrou a imagem de Adão se escondendo de Deus quando caiu no pecado, e todo o tempo Deus chamando Adão, 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 até que Adão teve coragem de aparecer diante de Deus. Então entenda que o pecado não afasta Deus de você, meu amado. Pelo contrário, a palavra do Senhor fala que não tem nada que nos separe do amor de Deus, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem distância, nada. Se você descer, no mais profundo do mar, lá Ele estará. Se no mais alto monte você subir, lá também Ele estará. Nada pode separar do amor de Deus, a não ser as suas decisões. Então, se você precisa de uma libertação, meu amado, decida ser liberto. Se você precisa de uma cura, decida ser curado. Procure aquilo dentro de você que faz com que o inimigo tenha legalidade. Judá entendeu que a legalidade que Tamar tinha era a autoridade que ela tomou, né? Era a unção de Deus, a intimidade e o seu poder de liderança. O que Satanás tem tomado da sua vida para que você esteja passando por aflições? Aonde ele está sendo alimentado, né? Porque Satanás, ele se alimenta, vamos dizer assim, do seu pecado. Porque quanto mais longe de Deus você está, mais perto dele você está. Você entende? É os extremos. Preguei domingo sobre o filho pródigo, que o filho, em vez de voltar para a casa do pai, na primeira luta, ele foi para comer a lavagem dos porcos, porque o mundo vai fazer isso. Satanás vai te levar mais para baixo ainda, até que você não queira mais nem ver o pai. Por isso que muitas pessoas que estão nas ruas, moradores de rua, se você falar sobre Bíblia para ele, ele vai te dar uma aula de Bíblia, porque a maioria dos moradores de rua são pessoas que não conseguiram permanecer na presença de Deus, se desviaram. Então o Senhor está dando uma chacoalhada na figueira hoje, meu amado, dando uma chacoalhada em você. Você é a figueira, você vai dar fruto. Só que o Senhor muitas vezes tem que chacoalhar para cair os guapeca, os coati, as pragas. Quando a gente entender isso, meu amado, minha amada, quando a gente expor o nosso coração, contar as nossas verdades para Deus, aí vai haver a diferença. Você vai romper em fé, você vai viver. Porque o medo que você tinha, a palavra do Senhor fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Muitas vezes nós temos medo de mostrar quem somos. Muitas vezes nós temos medo que as pessoas descubram. Não tenha medo, meu amado. Não tenha medo de fofoca. Tenha medo da ira de Deus. Tenha medo do inferno. Não tenha medo do diabo. A palavra do Senhor fala que nos foi dada autoridade. Lucas 10, 19. De pisar na cabeça, serpentes e escorpiões.
Então pise nesse sentimento de medo, pise nesse sentimento de vergonha, pise no sentimento do orgulho. Satanás caiu por causa do orgulho. Entendo, meus amados, para que você rompa, tem que tirar aquilo que te amarra. Interessante, já estou encerrando, que Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom, mesmo a gente sendo falho, infiel, pecador, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. Nesse ato de Judá e Tamar, depois que houve o arrependimento, o pecado, quebrou-se as maldições, Deus foi tão bom para ele, que ele tinha perdido 2 filhos, certo? Er e Onã. Tamar fica grávida e gera gêmeos. Deus restitui aquilo que o diabo arrancou por causa de uma má condição. Deus, Ele transforma a nossa tristeza em alegria, o nosso choro em sorriso. E agora a chave que eu quero que vocês entendam, porque você fala assim: ah, pastor, mas eu não consigo, eu não sou santo, pastor, eu pequei, eu errei, eu nunca vou conseguir ser igual ao senhor, igual ao fulano, igual ao fulano. Mentira do diabo. Nós, como discipulador, o nosso sonho é que os discípulos vão além. Se eu incender, eu quero que os meus discípulos se explodam de pegar fogo do Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração. Deus, sendo Pai, Ele olha para Judá como amor de filho. Assim como a Bíblia fala: vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial. Aquilo que era para ser maldição, mais para frente, vocês vão ver em Mateus capítulo 1, que dessa maldição que Judá com Tamar começaram, que Deus mudou a história, se tornou a bênção. Quem gosta de ler genealogia na Bíblia, livro de Números, vou encurtar, vai para Mateus 1. Você vai ver toda a descendência, desde Abraão até Jesus. E adivinha o nome de quem que está lá no meio? Judá. Por isso que Jesus, o nosso Senhor, é conhecido como o leão da tribo de Judá. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, se coloque de pé. Eu quero que vocês entendam e compreendam que o nosso dever é desarmar Satanás contra nós mesmos. Nós não podemos gerar armas contra nós mesmos. Nós precisamos desarmar o inimigo. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus para sermos perdoados. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curado. Você quer ser liberto, meu amado? Confesse aquilo que dá legalidade para o inimigo. Pastor, não sei. Ore, o Espírito Santo, o nosso bom e amado amigo Espírito Santo, ele tem desejo de conversar contigo. Restaure o lenço da intimidade. Restaure as suas lágrimas no altar, porque as suas lágrimas serão colhidas pelo Senhor. Volte ao primeiro amor. Volte ao amor pelas almas. Volte a amar a presença de Deus. Porque quanto mais perto de Deus você chegar, mais longe o Satanás vai ficar. Luz e trevas não habitam no mesmo lugar. Se você está em treva, meu amado, é porque é uma ausência da luz. Não existe escuridão, existe ausência de luz. Se você está passando uma dificuldade, meu amado, minha amada, busque, revele, abra o seu coração, tira a chave que está na mão de Satanás, abra o seu quartinho secreto, deixa Jesus limpar o seu jardim, deixa Ele fazer a diferença na sua vida. E se essa palavra falou ao teu coração, meu amado, minha amada, se você precisa se consertar com Deus, se você precisa confessar a Deus nessa noite, o altar está aqui. Agora, se você quer de volta, talvez aquilo que Satanás te roubou, mas você ainda não foi restituído, vem aqui também, meu amado. Falta muito pouco para o Senhor Jesus voltar. Muito pouco, meu amado. Então arranca de Satanás
aquilo que está te prendendo. Se você quer sentir o toque, o amor do Pai, do Espírito Santo, venha também, meu amado, vamos buscar. Vamos buscar. Tire a vergonha e o orgulho do coração. Se for possível, todas as vezes eu vir no altar, me arrepender, confessar Jesus como Senhor Salvador e ser cheio do Espírito Santo, eu venho todas as vezes, meu amado, meu amado. Eu venho porque sem esse fogo do Espírito Santo, sem eu confessar os meus pecados do Senhor, sem eu arrancar das mãos de Satanás a legalidade, eu não fico de pé. Esse período de férias, meu amado, quanta gente passou luta porque resolveu talvez tirar um descanso, beleza, não é pecado, mas você ficou um tempo lá longe, afastado, e está difícil voltar. Peça para o Espírito Santo nessa noite: Senhor, queime em mim novamente, vem me encher com o teu Espírito Santo, eu quero fazer de novo a tua obra, eu quero buscar as almas, eu quero arrancar de Satanás aquilo que ele roubou de mim. Talvez, meu amado, o teu chamado é ser um grande evangelista, um grande pastor, mas o pecado, a legalidade de Satanás, a mentira, a mágoa, o engano, tem destruído o teu chamado. Talvez você está passando dificuldade, luta, seja qual for, financeira, emocional, espiritual, enfermidade, porque o inimigo está agarrando lá a tua brecha. Eu quero que nesse momento você peça: Espírito Santo, mostra aonde que é a brecha, mostra aquilo que Satanás tem arrancado de mim, mostra como recuperar. Se é o pecado que o Espírito Santo te mostrou agora, confessa, fala: Jesus, eu pequei, eu errei, Jesus, eu falhei, Jesus, eu falei mal, isso está me corroendo. Jesus, eu tenho inveja do meu irmão, da minha irmã, eu tenho inveja do vizinho, porque como pode, eles não servem o Senhor e prosperam, e eu estou aqui com meu carro quebrado, com meu carro velho. Confesse. Jesus, ele sonda o teu coração, meu amado, ele só está esperando você confessar. Muitas vezes nós achamos que somos donos da verdade, e não somos. A verdade é Jesus, a humildade. Confesse: Senhor, eu não consigo confessar, porque eu sou orgulhoso. Eu não consigo abrir meu coração, porque eu sou orgulhoso, Jesus. Eu tenho vergonha. Meu amado, se você não confia nas pessoas, peça para Deus te curar nisso também, porque você acaba tendo olhos maus, você acaba julgando as pessoas. Então peça perdão, meu amado, meu amado. Desarme o inimigo, peça a Deus. Então não estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos com essa bênção, meu amado, em nome do Senhor Jesus.